Fala pessoal, tudo bem? Agora vamos estudar então, fazer um estudo analítico de lentes esféricas, né? Nós vimos até a última aula, né, que as lentes esféricas, nós vimos as lentes esféricas, ou seja, vimos as classificações delas, vimos também como que se comporta uma lente convergente ou uma lente divergente, vimos também que é uma lente côncava, como que se classifica a imagem, né, de uma lente côncava, lembrando que a imagem de uma lente côncava vai depender de qual local está o objeto, né, se é antes do centro de curvatura, se é no centro de curvatura, se é antes o foco, né, entre o centro e o foco, se é no foco, se é após o foco. Cada uma delas vai ter uma classificação diferente, correto? E também nós vimos a convexa, que é uma classificação só independente da posição que você colocar o objeto, ok? E agora, pessoal, nós vamos ver isso com base em contas, correto? Nós vamos calcular, ter uma expressão que nós vamos calcular, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós não vamos nos preocupar tanto com a estrutura da lente, no caso, correto, pessoal? Então, vamos sempre fazer uma analogia com espelhos, porque são bem parecidos as características, ok? Pessoal, primeiramente nós vamos ver o estudo analítico, né, como eu já acabei de falar, né, das lentes esféricas, correto? O estudo analítico vai depender de alguns elementos. Por exemplo, o tamanho do objeto, né? Na verdade, pessoal, não está se dando ao tamanho em si, sim aqui, ó. A posição dele, ó, em relação a esse eixo vertical aqui, ó, ok? O da imagem, que eu também vou chamar de tamanho, por mais que seja a posição desse camarada aqui, correto? Nós vamos ver que tem o P. O P seria a distância da lente ao objeto, né? O P', a distância da lente à imagem. Note que isso aqui, pessoal, é bem parecido com espelhos. Quer ver? Por exemplo, ó, fazer um espelhozinho aqui. Pessoal, repara aqui, no espelho a diferença é o seguinte. Ó, o raio vai vir aqui, bateu aqui, né, um dos raios, vai sair aqui pelo foco, em vez de sair por aqui, né, já que é um espelho. Estamos pegando um espelho côncavo, por exemplo. Aqui, mas esteja tortinho, ele vai ter que vir retamente aqui e vai sair aqui por baixo. A gente vai formar essa imagem aqui, né? Correto? Então você vai ver o que aqui? Você vai ver que tem o tamanho do objeto, que é representado por essa seta aqui. Você vai ver que tem o tamanho da imagem, que é representado por esse cara aqui. Você vai ver também que tem a distância do objeto ao espelho, que seria essa distância aqui, que é o P, a distância do objeto à imagem, que seria de P', correto? Tu vê que o estudo é bem análogo ao da lente, né? Tudo bem? E vamos relembrar uma situação aqui, ó. Como é que seria a classificação desse tipo de lente? Seria o quê? Real, né? Pelo fato de não ter prolongamento, invertida, porque a imagem está de cabeça para baixo, e menor que o objeto, pois o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Só que, como eu já disse anteriormente, nós vamos ver isso em uma equação. Primeiramente, pessoal, como é que nós vamos ver isso na equação, né? Vamos ver a lei de Gauss, correto? Para lente. Correto, pessoal? A lei de Gauss para lente vai ser o quê? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Lembrando que o F é a distância focal, seria o quê? Seria essa distância aqui, ó, correto? Lembrando que essa distância aqui é a mesma coisa que essa distância aqui, certo? Então, isso aqui é a distância focal. 1 sobre P, que é a distância do objeto em relação à lente, né? E 1 sobre P', né? O P é a distância do objeto em relação à lente. E o P' é a distância da imagem em relação à lente, correto? Nós vamos ter estes valores para podermos aplicar esta equação. A lente também tem uma outra equação, que é a equação do aumento linear, pessoal. Correto? Aumento linear seria o quê? O aumento da imagem. Como assim? Dependendo de onde? No espelho côncavo, numa lente côncava também. Correto? São bem parecidos. Dependendo de onde você colocar o objeto, a imagem vai ser expressada de uma forma diferente, correto? Então, pessoal, vai ter um aumento linear da imagem, uma diminuição dela. Como é que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular por meio desta equação aqui, ó, correto? Que é o quê? I sobre O, I
tamanho da imagem, O, tamanho do objeto, que é igual a menos P', que é a distância da imagem à lente, sobre P, que é a distância do objeto à lente. Correto? Então, essa equação aqui é do aumento linear transversal. Ela vai ser calculada dependendo da posição que o objeto está. Ah, mas por que isso só funciona em lentes côncavas e espelhos côncavos, mas isso não funciona em lentes convexas e espelhos convexos? Porque, pessoal, as lentes côncavas e os espelhos côncavos, a imagem vai variar dependendo de onde você colocar o objeto. Já em lentes ou espelhos convexos, independente do local onde você colocar, independente da posição, né, onde você colocar o objeto, a imagem será a mesma. Por que será a mesma? Vamos fazer uma revisão. Pessoal, lembrando de uma coisa. Na verdade, a lente vai ser ou convergente ou divergente. Valeu? Não é lente côncava ou lente convexa, não. Foi um erro que eu cometi aqui, né? Falta de atenção minha. Eu irei colocar nos comentários do canal aí, né? Que é lente convergente e lente divergente, né? A lente convergente, dependendo de onde você colocar o objeto, a imagem será diferente, a divergente não, certo? Um exemplo aqui é essa lente divergente aqui, pessoal. Repare o seguinte, na lente, o raio vai bater aqui e vai divergir, ó, ela é divergente, correto? E aqui, ela vai vir direto. Já no espelho, ele ia voltar aqui, né? E se fosse aqui, ia voltar aqui, correto? Na lente, não. Na lente, ele vai vir e sair por aqui. Certo? Vamos fazer um prolongamentozinho aqui. Vamos fazer um prolongamentozinho aqui. Correto? E aqui será formada a imagem. Pessoal, independente de onde eu colocar esse objeto aqui, a imagem sempre vai ser a mesma. Relembrando qual é a classificação dessa imagem aqui. Ela vai ser real ou vai ser virtual? Se ela está sendo formada a partir de prolongamento, será virtual. Pessoal, ela está corretinha aqui para cima ou está para baixo? Está para cima, então ela vai ser o quê? Direita ou invertida? Direita. E, pessoal, repara o seguinte, o tamanho dela em relação ao objeto. Se aqui é o objeto e aqui é a imagem é menor que o objeto, então vai ser menor. Então, pessoal, independente de onde for colocado o objeto em uma lente divergente, a classificação sempre vai ser essa aqui, ó, virtual, direita e menor. Se a classificação vai ser a mesma, então essa fórmula aqui não vai valer. Ela só vai valer o quê? Para lentes convergentes. Então, só vale para lentes convergentes. Então, pessoal, nós vamos ver o que é cada termo dessas equações aqui, ó. Essas equações mostradas aqui, né, nós já falamos, então vamos revisar. Ó, o tamanho do objeto, o I, o tamanho da imagem, o S, a distância focal, o P, a distância da lente ao objeto, e o P', a distância da lente à imagem. O A, o aumento linear. Sabendo disso, nós vamos ver uma observaçãozinha, correto? Aqui. Primeiro, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos ver a classificação, né, algumas observações, na verdade, com relação ao foco, correto? Quando o foco é maior que zero, a lente é convergente ou divergente? Quando o foco é menor que zero, a lente é convergente ou divergente? Pessoal, quando o foco é positivo, vai significar que a lente é convergente, ok? E quando o foco é negativo, vai significar que a lente é divergente. Pessoal, toda vez que o P' for maior que zero, a imagem vai ser formada sem ocorrer prolongamento. Então, ela vai ser real. Já quando o P' for menor que zero, ela vai ser formada com prolongamento. Então, será virtual. Correto? Lembrando que na questão ele pode falar, ele pode dar o F em módulo, pode dar o P' em módulo, certo? Mas se ele der esse cara em módulo, você tem que saber o seguinte, você tem que saber que este cara, você vai ter que analisar. Ele é positivo? Ele vai ser uma coisa. Ele é negativo? Ele vai ser uma outra coisa. Correto? Como nós acabamos de ver com o foco, como nós acabamos de ver com o P'. E agora, em relação ao P, pessoal, você vai ver se a imagem é direita ou invertida. Correto?
Pessoal, toda vez que a distância do espelho... Pessoal, toda vez que a distância da lente ao objeto, que é o P, for positivo, significa que ela vai estar de cabeça para cima, então ela será à direita. E toda vez que o P for menor que zero, significa que a imagem estará de cabeça para baixo, então ela é invertida. Agora, pessoal, uma outra característica que nós já tínhamos visto, vamos ver novamente, é a divergência de uma lente esférica, né? Lembrando que também pode ser chamado de convergência. Agora, pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a equação dos fabricantes. Pessoal, vamos levar um pouquinho para o cotidiano. Vem comigo. Repara que, por exemplo, você vai na óptica, correto? Óptica do povo moro. Aí! Sacanagem, vamos continuar então. Vamos na óptica, correto? Aí você, pô, eu tô com miopia, fiz o exame de vista, quero um óculos com lente divergente, nós vamos ver isso mais pra frente, em miopia, astigmatismo, hipermetropia, certo? Aí eu tô com uma doença de vista, eu quero uma lente de 2 graus Celsius para cada vista. Vamos lá. Como é que essa lente vai ser calculada aí? Como é que essa lente vai ser feita? Galera, ela será feita por meio da equação dos fabricantes, que será dessa seguinte forma. 1 sobre F' igual a N lente sobre N meio menos 1, fecha o parênteses, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E uma outra coisa também, a justaposição de lentes, pessoal. A justaposição de lentes é nada mais, nada menos do que você juntar uma série de lentes, correto? E você vai calcular por meio do quê? Dessa divergência total aqui, ó. Divergência equivalente, né? V1 mais V2 mais V3. Quando tiver 3 lentes, N lentes, V1 mais V2 mais V3, mais pontinho, 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 mais Vn. Então vamos para a questãozinha, pessoal, para fixar o conteúdo que nós aprendemos, correto? A figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica, convergente e de distância focal igual a 10 centímetros, correto? Determine a posição e o tipo da imagem formada no objeto. Pessoal, nós temos que nos ater a algumas características aqui, correto? Vamos ver? Ó, ele fala lente esférica convergente, temos que ficar atento com isso aqui. Distância focal igual a 10 centímetros, ficar atento com isso aqui, correto? Por quê? Note que, se a lente é esférica e é convergente, você vai reparar que o foco vai ser positivo. Ali ele não fala, ele dá em módulo foco. Então, se o foco vai ser positivo, o foco aqui vai valer mais 10. Correto? Então, F vai valer... Vou colocar o mais, né? Para você perceber que é porque se trata de uma lente esférica convergente. Então, mais 10 centímetros. E ele fala, determine a posição e o tipo da imagem formada do objeto. Significa que a imagem será à direita, né? Então, aqui vai valer o quê? 5 centímetros. Certo, pessoal? Na verdade, aqui ele quer o pelinha, né? O I não, pessoal. Foi mal mesmo. É o pelinha, que ele quer a posição. Então, a distância do espelho à imagem. Certo? Então, ele quer o pelinha e ele deu o P. Como é que nós vamos calcular esse pelinha aqui, né? Para saber a posição da imagem? Nós vamos calcular por meio da equação de Gauss. O que essa equação de Gauss diz? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Lembra um macetinho aqui? Uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha. Correto? Que agora a galera vai lembrar. Certo? Nós temos o F e temos o P, vamos substituir nessa equação. Sabendo disso, pessoal, se a variável está aqui, vamos jogar um quinto para o outro lado trocando sinal. Tirando o MMC desses dois, ficará da seguinte forma. Então, pessoal, fazendo aqui, nós vimos que o MMC vale 10. Dividindo 10 por 10 dá 1, dividindo 10 por 5 dá 2, correto? MMC 10 aqui embaixo. Vamos agora multiplicar por esse camarada aqui de cima. Tanto esse aqui, né? Quanto o outro também. Então, vai ficar o seguinte. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, 2. Isso aqui tudo vai igualar a 1 sobre pelinha. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 menos 2, menos 1. Menos 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre pelinha. Multiplicando cruzado, vai ficar o quê? Menos pelinha igual a 10, que multiplicando por menos 1 vai dar pelinha igual a menos 10. Sistemas, unidades, se ele está em centímetro, vai ser em centímetros. Então, pessoal, nós vimos que o pelinha vale menos 10 centímetros. Então, pessoal,
ele fala o quê? A posição vai valer 10 centímetros. Menos 10 centímetros, na verdade. Certinho? Então, pessoal, agora nós vamos ver a classificação, o tipo, né, da imagem. Nós vimos que se o pelinho é positivo, a imagem é real. Se o pelinho é negativo, a imagem é virtual. Então, isso aqui vai ser do tipo virtual. Note que os valores aqui estão todos em módulos. Então, vai ser 10 e virtual. Qual é o resultado que está certo? Letra E.